Bueno, pessoal, quantificadores, né? Qual é a ideia dos quantificadores? Então, vamos começar definindo o que é um quantificador. Então, quantificador, a palavra quantificador vem de quantidade, tá? De quantidade, certo? Então, a ideia é que dentro das nossas palavras, das nossas sentenças, das nossas proposições, dos nossos predicados, a gente tenha a ideia de a quantidade de variáveis que pode ser aplicada àquela proposição, tá? Aquela sentença aberta. Lembra que a gente precisa de um domínio para a nossa sentença aberta. A gente precisa de variável, a gente precisa de domínio para inferir valor lógico, né? A gente nunca consegue inferir um valor lógico de uma sentença aberta sem ter esse domínio, sem saber qual é a relação das variáveis desse domínio com a proposição, com a sentença, melhor dizer, certo? Agora, dada essa variável, dado esse domínio, né, pensando que é um domínio infinito, quanto desses números, né, qual é a quantidade desse número? Isso vale para todo mundo, isso vale para alguém lá dentro, só um elemento, para vários elementos? Qual é a ideia, né? Ou melhor, como é que a gente quantifica essa quantidade de variáveis de uma sentença aberta? Tá? Então, os quantificadores são operadores, né, lógicos, óbvio, né, que vão ser aplicados a uma variável ou a uma expressão, tá? No nosso caso aqui, sentenças abertas, tá? E vão ter dessa noção de quantidade, ok? Então, a função dos quantificadores é capturar alguns conceitos da nossa linguagem natural do tipo para todo mundo, né? Todos, não tem ninguém aqui que, certo? Qualquer um, tá bom? Opa, passei sem ver. Qualquer um, certo? Existe alguém para todos, tá? Então, essas noções, né, essas palavras, elas exprimem umas afirmações que são verdadeiras para vários elementos do domínio, mas não todos, né? Então, no caso da lógica aqui dos predicados, né, no estudo dessas sentenças abertas, a gente considera dois tipos de afirmações gerais sobre elementos de um domínio, tá? Que são as afirmações universais, né, que devem ser válidas para todos os elementos do domínio, e as afirmações existenciais, que devem ser válidas para pelo menos um dos elementos do domínio. Pelo menos um, não para todos, mas para pelo menos um tem que ser verdade. Né? Então, para cada um desses tipos, né, afirmações universais e afirmações existenciais, a gente vai ter os quantificadores universais para as afirmações universais e a gente vai ter os quantificadores existenciais para as afirmações existenciais. Né? E, na verdade, pessoal, o que é a lógica dos predicados? Né? É uma combinação de sentenças abertas e quantificadores. É assim que a gente constrói a ideia da lógica dos predicados, que também é chamada de lógica de primeira ordem. Tá? Então, por isso que a gente estuda aqui duas ferramentas, né? A gente estudou duas ferramentas. As sentenças abertas, suas operações, etc. E agora a gente fala um pouquinho dos quantificadores para construir a base de criar o que é a lógica dos predicados. Tá bom? Ok. Bom, gente, como a gente viu, né, temos afirmações universais e para as afirmações universais temos os quantificadores universais. Tá? Então, a ideia do quantificador universal é exatamente para representar expressões que envolvam essas palavras que aparecem na tela para vocês. Para todo, qualquer que seja, qualquer, nenhum, certo? E ela é representada por esse símbolo aqui, que o nome do símbolo é para todo, né? Então, toda vez que a gente vê algo do tipo para todo x, ou o símbolo para todo, né, significa que para todo x, alguma coisa, né? Então, com isso, a gente pode representar sentenças naturais, né? Assim, a gente pode também usar a lógica para representar sentenças naturais de uma maneira mais completa, né? Então, por exemplo, todo mundo deve respeitar a lei, né? Todos os cidadãos devem respeitar a lei.
né? Tu está usando uma noção de quantificação de um conjunto, né? Então, temos um conjunto que é, sei lá, o domínio é as pessoas, né? A população de um país. Cada elemento, cada X seria um cidadão, e todos esses elementos, todos os cidadãos, têm que respeitar a lei. Então, tu dá uma noção de é um quantificador universal, né? Então, te dá uma quantidade total de elementos, tá? Então, não que só estas 5 expressões aqui apareçam para te dar a noção de quantificador universal, né? Qualquer palavra escrita, né, que te dê a noção de universalidade para aquela quantidade de elementos dentro de um conjunto específico, é um quantificador universal. Aí a gente sempre vai representar na lógica, né, pelo para todo. Tá? O nome do símbolo é para todo. Então esse cara aqui é o para todo. Tá? Então é claro que a gente vai, como vocês devem estar imaginando, a gente vai usar esse para todo dentro de uma expressão que envolve uma variável. Então, para toda variável isso é verdadeira, é isso que a gente está por trás, né? Então, todas essas expressões aqui, para todo, qualquer que seja, qualquer nenhum, elas nos dão, né, afirmações universais que são verdade para todos os elementos do conjunto do domínio. Tá? Então, nosso símbolo é o para todo, né? E esse quantificador do para todos, gente, tem que ser aplicado sobre uma sentença aberta, exata, cujo domínio é D. Tá? Então, a gente pode representar isso, ó, ter um para todo, X pertencente a D, ok? Vou botar isso aqui entre parênteses. Tá? Aí eu vou abrir outro parênteses, P de X, ok? Então, isso aqui é uma representação do que é o quantificador universal. Então, para todo, X que pertence ao domínio, né, a expressão PDX, vale, né, a expressão PDX, ou para todo X pertencente ao domínio, alguma coisa vai acontecer, né, temos que PDX é verdadeiro, né? Então, perceba que o quantificador universal, para todo, ele te dá a noção de que o PDX é verdade. Então, a gente consegue inferir um valor lógico a partir disso. Então, todos os elementos do domínio, eles obrigatoriamente vão satisfazer a sentença aberta. Esse cara aqui. Isso aqui é a sentença aberta, né? Aberta. Então, é diferente de eu simplesmente te dar uma sentença aberta e o domínio e a gente construir um conjunto verdade, né? Não, eu estou te dizendo que para todo valor do domínio, a sentença é verdadeira. Então, a gente também pode concluir, né, que o conjunto verdade dessa sentença é igual ao domínio. É igual ao nosso domínio. Por quê? Porque se é para todo x do meu domínio que tem que valer a sentença, bom, para todo x do domínio a sentença é verdadeira e, portanto, a gente tem essa igualdade dos conjuntos, né? O domínio é igual ao conjunto verdade. Tá? Todos os elementos do conjunto vão obrigatoriamente satisfazer a nossa sentença P de x. Bom? Certo? Tá, então, toda vez que aparecer esse símbolo que é um A virado, né? Ele nos indica essa noção de quantificador universal. Talvez não precise aparecer o domínio, tá, gente? A gente pode ter alguma coisa tipo para todo x só assim, né? P de x, tá? Observem que eu estou colocando parênteses aqui, né? Numa formulação lógica que daqui a pouco vai ficar um pouco mais clara por que eu estou usando isso. Tá? Então, pode ser desnecessário aqui eu colocar o domínio, porque o domínio está óbvio ali no contexto, certo? Então, esse quantificador universal, pessoal, ele é um operador, né? Lembra que a gente usa o operador de conjunção, de junção, etc, etc? Mas agora a gente define um novo operador. O quantificador universal, ele é um operador lógico, né? Que vai ser aplicado por uma variável,
pode ter uma fórmula ali, né? Um predicado, enfim. Depende muito do contexto, mas ele é uma nova operação, tá bom? Então, por exemplo, ó, gente, vamos ver alguns exemplos para deixar isso bem claro, né? Então, ó, todo número inteiro é par. Essa aqui é a nossa sentença, né? Então, todo número inteiro é par é uma expressão que envolve um quantificador, né? O todo número. Então, é todo mundo, né? Então, a gente pode quebrar, a gente pode fazer escrever essa expressão, todo número inteiro é par, a partir da lógica, né? Botar isso numa simbologia ideológica. Então, vamos criar a sentença P de x, onde diz que x é um número inteiro, né? E aquele x, que é x é um número inteiro é par, né? Então, todo número inteiro é par. Então, o número inteiro é par, tu tem uma noção de implicação, né? Então, esse todo número inteiro é par, dado que P de x vai ser x é um número inteiro e Q de x é um número par, a gente pode identificar isso, pode interpretar essa expressão como para todo x, né? Se x é um número inteiro, então x é um número par, né? Colocando nos símbolos, para todo x, né? E aqui eu estou inferindo o domínio, né? Certo? P de x implica Q de x, certo? Por que eu estou inferindo o domínio aqui? Porque eu estou dizendo que o x é um número inteiro, né? Para todo x que é inteiro, né? Observem, e a gente já vai explicitar melhor que esse para todo x ele está relacionado diretamente com o P de x, então o domínio do x também está relacionado com quem é P de x, tá? Então, para todo x, né, que é um inteiro, esse cara é um número par, então ele é um número par, tá? Então, depois de construir simbolicamente a nossa sentença, a gente vai assumir que ela é falsa, a gente vai inferir que ela é falsa. Por quê? Porque existem números inteiros que não são pares, né? Então, não vale uma universalidade, né? Não é para todo x inteiro, x é par. Então, x é par. Não, né? Porque existe algum inteiro que não é par. E aí tu percebe que já vai aparecer uma negação, né? Para justificar o porquê que esta expressão aqui é falsa. Tá? Então, e a relação quantificador universal, né, com o quantificador existencial vai ficar muito clara nisso, nessa questão de quando há falsidade no argumento. Beleza, gente? Então, essa sentença aqui vai ser falsa, né? Esse quantificador é falso, até porque o nosso conjunto verdade não é o domínio, né? Porque existe algum número inteiro que não é par. Então, fiz uma negação da Q de x, né? E usei um outro quantificador, que é esse aqui, ó. Ops, tem outro exemplo. Que é o quantificador existencial, a gente já fala sobre ele. Segundo exemplo antes, né? Todo número racional é real. Tá? Então, eu vou quebrar isso em duas sentenças abertas, né? X é um número racional, X é um número real, são duas sentenças abertas. Essa aqui, tá? Eu estou construindo, né? Eu estou tentando reescrever isso numa lógica simbólica, né, numa simbologia da lógica. E percebam que aqui eu também tenho uma expressão que está me dando um conjunto, né? Que é essa primeira aqui. X é um número racional. Q de x também está me dando um conjunto maior, nesse caso, né? Que a gente sabe que o racional está dentro do real, tá? Mas como é que a gente interpreta a frase todo número racional é real, considerando duas sentenças abertas, né? Então, como eu estou falando todo número racional, tá? Para todo x, se x é racional, tá? Certo? Isso significa todo número racional, né? Todo número racional é a mesma coisa que eu falar. Para todo x que é racional, alguma coisa pode ser inferida dela, né? Então, para todo x que é racional, então este mesmo x ele é real, é a segunda parte da construção, né? Que vai depender daquela sentença aberta Q de x. Bom, como é que a gente escreve? Bom, a escrita fica parecida com o exemplo anterior, né? Para todo x, tá? Essa vírgula dá uma noção de tal que, tá? Ou né, continuidade aqui. Então, simbolicamente, para todo x,
P de x implica Q de x, né? Certo? E aí a gente infere se essa sentença, que foi escrita simbolicamente, né, ela é verdade. Ou seja, todo x racional ele é real, né? Né? Lembra que, inclusive, a gente tem o conjunto dos números reais e o conjunto dos números racionais está aqui dentro. O Q. Então, se o Q é um subconjunto do R, se os racionais é um subconjunto do real, então quer dizer que todo racional ele também é real. Então, essa sentença aqui, construída dessa maneira, é verdadeira, baseada no conjunto, né? Então, eu poderia até escrever para botar os conjuntos aqui, ó, para todo x pertencente aos racionais, né? Certo? Tá? Aí, P de x implica Q de x. Né? Então, eu posso explicitar o meu domínio aqui baseado no que a gente deduz, e é uma dedução a partir da sentença, né? Uma dedução. A gente deduz da nossa frase dada, do exemplo dado. Todo número racional é um número real, tá? Certo? Certo, pessoal? Se a gente muda aqui, então, claro que uma das maneiras que a gente pode também inferir se a sentença é verdade é pensar o contrário, né? O contrário do para todo x, se x é racional, então é real, será que existe algum racional que não é real? Então, percebam que eu mudo o quantificador, eu pergunto assim, será que existe algum racional que não é real? Então, eu faço a negação da Q de x ali. E isso está relacionado com as leis de Morgan, na verdade, que a gente vai daqui a pouco ver direitinho, tá? Mas que a negação de um quantificador universal é o quantificador existencial, tá? Que é esse cara aqui. O quantificador existencial, pessoal, esse E virado aqui, nos dá a noção de existe, né? Ou será que existe algum, vale para pelo menos algum, né? Então, o quantificador existencial, né, ele vai ser usado para representar algumas afirmações existenciais que te trazem essa ideia de que existe alguém, né? Para alguma coisa acontece, existe pelo menos uma destas coisas aqui que vai ser verdade. Enfim, coisas que dão a noção de não todo, né? Que não é todo. É a existência de uma exceção, a gente pode inferir assim, né? Então, na afirmação existencial, né, usando o quantificador existencial, ou melhor, dizendo, quando a gente tem uma afirmação existencial, ou seja, existe, né? Como é que a gente vai ter? Existe algum x pertencente a um domínio, né? Ao que vale aí uma sentença aberta P de x. Tá? Então, uma expressão existencial, então uma afirmação existencial, ela é expressa de maneira simbólica desta maneira aqui. Tá? Isso é o que a gente chama de afirmação existencial, que está usando um quantificador existencial, que é esse E virado. Tá? Esse E virado. Tá? Então, em outras palavras, né, para algum x do domínio, P de x é verdadeira. Né? Ou existe pelo menos alguma variável no domínio na qual P de x é verdadeira. Né? Ou simples, existe x no domínio que a P é verdadeira. Então, pelo menos algum valor, não quer dizer que todos os valores tenham que se dar verdadeiro. Então, uma coisa é certa, né? VP, né, o conjunto verdade da proposição P, não é o domínio, tá? É diferente ao domínio, mas VP não é vazio, né? Como eu falei, existe pelo menos um valor do domínio onde a afirmação é verdadeira. Então, eu posso ter um domínio infinito, mas eu tenho um valor, uma variável dentro desse domínio que faz com que a afirmação com a P de x, a sentença aberta P de x, o predicado P de x,
seja verdadeira. Tá bom? Tá? Então, de novo, né, da mesma forma como na codificação universal, existe um operador, né, isso aqui é uma operação lógica, né, uma nova operação lógica que a gente está fazendo. Tá? Então, tem a garantia que esse conjunto aí nunca é vazio, esse conjunto verdade da proposição P nunca vai ser vazio. Tá bom? Né? E também, tá, pessoal, assim, a gente pode tirar o domínio ali e representar, né? Existe x, p de x, onde p de x é verdade. A gente pode simplesmente pensar assim, né? E isso vai ser equivalente, então, a dizer que o conjunto verdade da P é diferente do vazio, tá? Beleza? Então, aliás, uma coisa importante com relação aos dois quantificadores, tá? Quantificador universal e existencial. A partir do momento que a sentença está quantificada, né, eu garanto que essas sentenças não são mais sentenças abertas. Como a gente viu nos dois exemplos do quantificador universal, a gente vai fazer o exemplo agora do quantificador existencial, mas o ponto é, eu fecho a minha sentença, né? Eu fecho a minha sentença porque eu sei inferir o valor lógico, né? Quando é algum exemplo de fato. Esse quantificador, então, tem o poder, né, de operar em cima de uma sentença aberta e fechar essa sentença aberta. Tá? Ok? Ok. Tá? Vamos fazer alguns exemplinhos aqui, agora pensando no quantificador existencial. Né? Então, vamos lá, vamos pegar algo parecido com o que a gente já fez. Existe número inteiro que é positivo. Tá? Então, de novo, pelo contexto, a gente vai inferir quem é o domínio. Tá? Mas uma das coisas que a gente vai fazer, né, é quebrar isso aqui, quebrar essa frase em proposições, em sentenças abertas e usar os quantificadores. Tá? Então, eu posso pegar uma sentença aberta que é x é um número inteiro, e a outra é x é um número positivo. Eu observo que eu estou usando a mesma variável, x, né, porque essas duas coisas estão relacionadas. Tá? E a palavra e a sentença, existe um número inteiro que é positivo, pode ser interpretado, pode ser reescrita, tá? Usando a variável x da seguinte maneira: existe x, tal que x é um número inteiro e x é positivo, né? Então percebam que tem uma ideia de conjunção, né? Existe um número inteiro que também é positivo. Existe um número inteiro que ao mesmo tempo é positivo. Existe um número inteiro que, ao fazer uma intersecção com o conjunto dos números positivos, eu tenho algum elemento. Né? Pelo menos um elemento tenho nessa intersecção. Então, a noção que a gente tem aqui do quantificador existencial é uma noção de conjunção de sentenças abertas, certo? Então, por exemplo, se a gente for traduzir isso simbolicamente, né, ó, existe um x tal que, ó, P de x conjunção com Q de x é verdade, né? É verdade. E essa sentença ela é verdadeira. A partir do momento que eu construo a minha sentença simbólica, eu tenho que deduzir, inferir se aquela sentença é verdadeira, se aquela construção é verdadeira. Tá? Beleza? E ela de fato é. Tá? Então existe um elemento, né? Existe x, um número inteiro, né? Que é positivo. Posso até dar um exemplo, 1. Né? Beleza? E percebam que nesse caso, como eu sei quem é a minha sentença aberta e tal, né? Sei que o meu domínio é o conjunto dos números inteiros, porque a PDX está me indicando isso. Eu posso substituir alguma das variáveis, ou seja, substituir, pegar um valor inteiro e conferir se aquilo que eu estou escrevendo é verdadeiro. Tá? Por exemplo, existe x, tal que x é um número inteiro e x é positivo. Bom, pensa num x inteiro, pensa no número inteiro. 5. 5 é positivo? Sim. Então, eu acabei de deduzir que existe um número inteiro, acabei de pensar que existe um número inteiro que é positivo. Bom, se eu conseguir fazer esse exercício de encontrar este inteiro que também é positivo, essa sentença tem que ser verdadeira, essa construção tem que ser verdadeira. O que não acontece no quantificador universal. Tá? Porque ele é universal, eu não vou testar para todos os números.
Eu não vou testar para todos os números. Porque aí eu teria que testar para todos os números. Daí eu vou pegar assim, ó, todos os inteiros e analisar se todos os inteiros são positivos. Bom, daí não dá para fazer na mão, né? Daí a gente precisa ter conhecimento sobre qual é o conjunto dos inteiros, qual é o conjunto dos positivos, a relação racional e real, que nem a gente viu no outro exemplo. Tá? Mas no caso do quantificador existencial, a gente pode pegar um exemplo em particular e se é verdade aquela sentença lá, para aquele exemplo prático, aquele valor que eu obtive mesmo, eu garanto que aquela sentença como um todo é verdadeira, porque eu achei um carinha onde ela é verdadeira, certo? Outro exemplo aqui, tá, gente? Ó, já fiz o exemplo, né? Eu roubei ali o que o Christian perguntou, né? Então, alguns números naturais são negativos, tá? Certo? Então, alguns números naturais são negativos. Eu estou te dando a ideia de que existe algum natural que é negativo. É uma afirmação, né? Alguns números naturais são negativos. Então, se a gente pegar duas sentenças, x é um número natural, x é um número negativo, e construir isso da ideia de que existe um x tal que x é um número natural e x é negativo, fizer uma conjunção entre essas duas proposições, eu vou chegar numa falsidade usando o quantificador existencial, né? Quantificador existencial aqui, né? Como a gente for construir, existe x tal que p de x conjunção com q de x é falso, tá? Isso aqui é falso. Por quê? Porque a gente sabe, né, que não existe essa conjunção. Não existe um valor que seja natural e negativo ao mesmo tempo, tá? Tá, pessoal? Alguns outros exemplos eu vou deixar isso, na verdade, um pouco. Vou fazer algum comentário, mas vou deixar alguns para vocês tentarem resolver depois, tá? O slide depois desse tem as respostas, tem o gabarito, né? Mas só para a gente, fazendo aqui os primeiros, aqui só para a gente entender o que a gente vai trabalhar, tá? Para todos esses exemplos aqui, o conjunto dos números reais é o nosso domínio, tá? Esse cara aqui é o domínio, né? Então, aí eu não vou inferir nada com relação ao domínio, né? Toda a minha variável, ela vai estar obrigatoriamente no conjunto dos números reais, né? E eu quero identificar o valor lógico dessas sentenças, dessas fórmulas, né? Porque é um operador e uma sentença aberta, é uma fórmula, tá? Então, olha só, considerando que x é natural, para todo x, desculpa, eu falei natural, né? Para todo x real, x ao quadrado mais 1 é maior ou igual a zero, tá? Para todo x, x ao quadrado mais 1 é maior ou igual a zero. Para todo número real, quando eu pego ele, elevo ao quadrado e somo 1, isso é sempre positivo ou no máximo igual a zero? Tá? Isso é verdade ou é falsidade, né? O que a gente pode inferir? Aí a gente tem que pensar muito a gente pode pegar essa fórmula, né? Pensar na matemática mesmo, né? Então, vamos pegar essa fórmula aqui e trabalhar nela. X ao quadrado mais 1, ela é maior ou igual a zero. Né? Se eu quero identificar que isso é verdade para os x, né? Vamos isolar esse x ao quadrado, maior ou igual a menos 1. E quando a gente tem um expoente, né? A gente pode extrair a raiz. Tá? X maior ou igual a raiz quadrada de menos 1. Tá? Isso aqui não existe, né? Estou usando o não existe, mas não existe de conjunto, tá? Nos números reais, né? Obtemos aqui uma raiz negativa, tá? E o que isso me diz, né? Tá? Então, quer dizer que o que eu fiz ao isolar o x aqui? Eu te disse que para que o valor faça sentido aqui, né, seja maior ou igual a zero, esse valor tem que ser maior que raiz de menos 1, que seria a origem dos números complexos, tá? Só que todo número real ele é maior que o número complexo, tá? Ele é maior que o número complexo. Beleza, isso eu preciso de uma certa noção de número complexo e relação número complexo no real, mas a gente pode pensar assim, ó, tá? Olha só, essa expressão aqui me diz que o cálculo que está à esquerda é sempre positivo, certo? Maior que zero, maior ou igual a zero é positivo. Tá? Será que o que está à esquerda aqui, ou seja, será que x ao quadrado mais 1 é sempre positivo? Né? Ou seja, para todo número real, será que x ao quadrado mais 1 ele é positivo? X ao quadrado é o quadrado do número.
E lembra que quadrado de número sempre é positivo, não interessa qual seja esse nosso número. Não interessa qual seja o número real que eu estiver pensando, o quadrado desse número real é sempre positivo. Seja ele positivo, né, seja ele negativo. O quadrado de 2 é 4. O quadrado de menos 2 também é 4. É positivo. Então, eu estou pegando algo que é sempre positivo, independente de qual seja o meu valor do x. X ao quadrado é sempre positivo. Tá? E eu estou somando com outro número positivo. Bom, se eu somo positivo com positivo, eu não posso ter menos do que eu tinha antes. Então, x ao quadrado é sempre positivo, eu estou somando 1, eu continuo tendo algo positivo. Eu não posso pegar positivo com positivo e dar menos, né? Não dá. Então, isso já me garante que, beleza, para todo x, né, para todo valor do x, o x ao quadrado mais 1, de fato, é sempre um número positivo. Então, o valor lógico dessa primeira sentença aqui é verdade. Então, é verdade. X ao quadrado mais 1 sempre é maior ou igual a zero, independente de quem seja o x. Daí eu vou dizer, não existe valor de x, né? Então estou fazendo a negação do quantificador existencial, não existe valor de x que faça com que aquela expressão seja negativa, que faça com que x ao quadrado mais 1 seja negativo. Tá? Okay? Isso não acontece se eu tivesse em outro conjunto, por exemplo, o conjunto dos números complexos. Se eu estivesse falando em conjunto dos números complexos, aí existiria. Aí não, aquela expressão não seria necessariamente sempre positiva, aí teria valores negativos. Tá? E aí não seria verdade esta afirmação. Mas dentro do domínio dos números reais, ela é verdadeira. Então, tu percebe que há uma dependência importante do domínio. Né? Quem é o domínio define se uma expressão é verdadeira ou falsa. Podemos pensar a mesma coisa nessa letra B aqui, ó. Existe x, então agora estou pensando em existencial, né, uma afirmação existencial. Existe x tal que x ao quadrado mais 9 igual a 3. Percebam, tá, gente, como está sendo escrito essas expressões, né? Já direta em forma simbólica. Então, eu estou lendo isso de que maneira? Existe x, eu sei que é real, existe x, tal que, não tem nenhuma afirmação, né? Não tem nenhum símbolo que me indica um tal que, mas como eu tenho o meu símbolo existe x entre parênteses e a sentença aberta entre parênteses, isso indica-se tal que. Tá? Então, existe x, tal que x ao quadrado mais 9 igual a 13. Então, existe algum valor que somado a 9 dá 3? Existe algum número real? Tá? Pelo menos um. Se eu tiver um valor, onde isso se torne verdadeiro, essa sentença é verdadeira, né? Porque um existe. E para o existe eu preciso provar que aquilo ali é verdade para um carinha só. Tá? De novo, eu posso pegar a fórmula e trabalhar nela matematicamente, algebricamente, ou eu posso inferir baseado no que nem a gente fez na letra A, né? Por exemplo, eu continuo tendo x real, eu continuo tendo o quadrado desse x mais 9. Então, x ao quadrado mais 9 sempre vai ser positivo, né? Sempre vai ser positivo. Agora, imagina que tu tem um valor, né? Tu eleva esse valor ao quadrado. Aí tu soma 9. Lembra? Tu vai ter sempre um cara positivo no x ao quadrado, independente de que ele seja. E tu soma 9. Tu consegue chegar no 3? Existe um carinha que tu consegue chegar no 3? Existe um x que é elevado ao quadrado, somado 9. Tu consegue chegar no 3? Pensa, né? O 3 é um pouco menor que o 9. O que vocês acham? A gente pode ir direto para a fórmula, né? A gente pode pensar direto na fórmula. X ao quadrado mais 9 igual a 3, tá? Isso aqui é uma equação matemática, né? A gente pode isolar, né? Então, isso aqui vai dar 3 menos 9, né? Então, x ao quadrado igual a menos 6. E aí eu vou extrair a raiz de número negativo. Né? Então, existe? Existe, mas não nos números reais, né? Porque os únicos valores de x, aqui até seriam mais ou menos na frente. Né? Isso aqui é mais ou menos raiz de 6i, certo? Onde i é a unidade imaginária. Então, não existe nenhum número real, tá? Que faz com que aquela expressão seja verdadeira. E faz sentido, né? Porque como é que eu vou conseguir um valor?
que eu elevo ao quadrado, que é positivo, que eu somo mais alguém e vai dar 3, né? Vai dar menos do que o cara que eu estou somando. Não faz muito sentido, né? Mas aí a equação, se eu resolvo a equação, ela me garante, não tem número real. Porque o resultado da equação, ainda mais essa que é uma equação, não é uma inequação, que nem na letra A, me garante que a única solução da equação é um número complexo. E eu não estou falando em números complexos aqui, eu estou falando em conjunto dos números reais. Tá? Então, não existe nenhum valor. Então, essa sentença aqui é verdade, é falsa. Tá? Não é verdade que existe um cara, um número real, tal que esse número elevado ao quadrado mais 9 vai dar 3. Tá? É falsa essa sentença. Então, a gente consegue inferir um valor lógico por continha, né? A continha já nos garantiu para isso. Perceba que a continha da letra A talvez não tenha ficado tão clara que a verdade da sentença da letra A, né? Mas lá, já na equação da letra B, sim. Né? Principalmente porque eu tenho uma equação e não uma inequação que nem na letra A. Mas na letra A a gente consegue inferir por lógica mesmo, né? Por questão de quadrado e questão de somas e etc. Ok? Ok? Gente, a gente não vai fazer intervalo assim agora, tá? A gente vai ir até o final aqui e depois a gente faz um intervalinho pré-questionário. Tá? Tá bom, gente? Lembrando que o questionário ele tem questões da aula passada e dessa aula, mas um foco mais na aula passada, tá? Então, lá, aqui tá as respostas, então depois vocês deem uma olhada ali Depois vocês tentem resolver os outros, tá, pessoal? Fica de exercício para vocês. Ok? E aí vamos falar um pouquinho da negação desses quantificadores, né? A gente já comentou um pouco sobre isso, mas vamos formalizar. E a lei que vai permitir que eu negue quantificadores é a lei de Morgan, né? Aliás, as leis de Morgan aplicadas aos quantificadores, tá? Por quê? Porque ela vai funcionar, a lei de Morgan, né? Lembra que a lei de Morgan aplicada na conjunção vira uma disjunção, né? Na negação de uma conjunção vira uma disjunção. E a negação da conjunção vira uma disjunção. Então, tu troca o operador lógico. Aqui, pessoal, na negação dos quantificadores existencial e universal, tu também vai trocar o operador, né? Só que tu também vai fazer uma negação da sentença que tu estiver falando. Então, por exemplo, como é que eu vou negar um para todo e como é que eu vou negar um existe, né? Os quantificadores. Então, a negação do para todo x p de x, né? Então percebam que eu estou negando toda a expressão, né? Esse negativo aqui, ó, tá pelo colchetes, onde dentro do colchetes eu tenho todo para, né? Para todo x p de x, ele vira um existencial. Então, a negação do universal é o existencial. A negação do quantificador universal é o quantificador existencial. Então, o não para todo x, p de x, é que existe algum x tal que vale o quê? A negação do p de x. Ó, isso é muito importante também, né? Não é só trocar o meu operador, é fazer a negação da sentença também. Que nem é a lei de Morgan lá das conjunções, né? Eu faço uma troca, mas eu também preciso negar ali os valores das proposições. Então, a mesma coisa aqui. A gente nega a proposição dada, tá? Professor, mas se esse PDX aqui for uma conjunção, for uma disjunção, for um condicional, tu nega a conjunção, tu nega o condicional, tu nega a disjunção, tu nega a operação que tiver ali, tá? Porque daí aquele para todo x ele vai fazer sentido para todo mundo, né? Não só para o primeiro termo de uma possível conjunção e disjunção, né? Mas isso é uma construção um pouco maior, né? Já vamos falar um pouquinho desse tipo de construção, tá? E, bom, a negação do quantificador existencial vai ser o quantificador universal, tá? Esse é o quantificador universal, né? É o contrário, e eu também vou ter que negar a minha proposição aqui, a minha sentença. Então, a negação do existe x, p de x, existe x tal que p de x, é para todo x vale o não p de x, tá? E observe como isso faz muito sentido nas nossas
nas nossas sentenças, né? Nos nossos exemplos aqui. Todo homem é mortal, né? Todo homem é mortal. Então, como é que é? Isso aqui é um para todo, né? Homem é mortal. Aqui eu já tenho, não tem uma variável explícita, né? Eu estou pensando não um X explicitamente, né? A gente está falando do conjunto que envolve todos os seres humanos. Então, todo homem é mortal. Como é que é a negação disso? Então, a negação do todo, do para todo, né? Enfim, desse quantificador universal é o existe, e eu vou fazer a negação da minha sentença. Homem é mortal. Né? Qual é a negação de homem é mortal? Homem não é mortal. É simplesmente negar. Então, a negação da preposição como um todo, né, da construção como um todo, existe homem que não é mortal. Existe algum homem que não é mortal. Tá? E aí a gente pode analisar o valor lógico disso. Né? Mas a negação de todo homem é mortal é que existe um homem que não é mortal. É bem óbvio, né? Se eu quero negar o para todo, eu vou só lá achar um exemplo onde aquilo não é válido. Né? Que nem nos nossos exemplos lá do inteiro, do positivo e do negativo. Para negar aquilo, basta tu encontrar um valor onde aquilo ali, o contrário daquilo é válido. Isso está muito relacionado, gente, essa negação aqui, com a contrapositiva, né? Com a contrapositiva. Ou não com a contradição, com a contrapositiva mesmo, tá? Ou até na ideia de dedução natural de argumento, né? Porque você imagina que eu te dou um argumento que afirma que para toda alguma coisa algo é verdade, né? Não vamos botar agora nomes, né? Mas eu te dou uma proposição que diz: para todo alguma coisa vale essa outra coisa. Tá? E eu quero demonstrar que essa proposição é verdade para todo blá blá blá, né? Para toda variável. Né? Bom, basta eu demonstrar que existe uma dessas variáveis onde aquela proposição não é verdade. Né? Certo? Então, imagina, vamos pensar agora em variáveis, né? Para todo x, vamos botar natural aqui, x é negativo. Né? Que não tem essa vírgula aqui no caso. Para todo x natural, x é negativo, né? Como é que eu posso demonstrar isso? Basta mostrar a negação disso. Se mostrar isso é muito difícil, eu mostro a negação disso. Né? Que é, de alguma maneira, contrapositiva, tá? Ou seja, seria demonstrar que existe algum x, né, natural que não é negativo. Estou pegando um exemplo geral aqui. Até estou indo um pouco além da ideia da negação aqui, que é tentar juntar com a demonstração lógica de um argumento. Tá? Já adiantando um pouco, mas, enfim, a gente fala isso com mais cuidado, isso bem lá mais para frente, né? nas deduções naturais aqui da lógica do primeiro ordem. Tá? Mas entendeu a ideia, né? Se eu mostro que um cara é verdade para um cara a negação daquela hipótese, bom, mostrei que meu argumento não é verdade, na verdade. Certo? No caso aqui, eu não vou conseguir mostrar que existe um homem que não é mortal. Isso daí eu não conseguiria mostrar. Portanto, todo homem é mortal, é verdade. Tá? E a negação da existência, tá, pessoal? Na letra B aqui, então, ó, existe político honesto, né? Como é que a gente nega essa afirmação, né? Eu vou usar o para todo, né? Então, todo político é o contrário de honesto, desonesto. Tá? Então, a negação da sentença, existe político honesto, né? Porque tem um existe ali, e esse existe é um quantificador existencial, todo político é desonesto. Então, para eu fazer uma contrapositiva daquela sentença, existe político honesto, eu teria que mostrar que todo político é desonesto. Tá? Ok? Certo?
Então, essa é a ideia, né? O principal aqui é fazer a negação dos quantificadores. Então, dado um quantificador, a gente faz a sua negação. Então, lembra que basta trocar o quantificador, porém, também fazer a negação da sentença. Tá? Certo? Alguma dúvida, pessoal? No caso, o que significa o A invertido? Eu cheguei aqui depois que você apresentou isso. É o para todo. É o primeiro quantificador que a gente falou. Ah, tá. O quantificador universal. Tá, pessoal? Então, dando uma resumida, né, no alfabeto dessa lógica dos predicados que a gente está começando a construir, né, percebam que muda um pouco como a gente está representando argumentos, como a gente está escrevendo os argumentos, né? Principalmente quando agora aparecem quantificadores, aparecem variáveis, né? Então, dentro dos nossos símbolos não lógicos, certo? Existem variáveis, né? As letras predicativas, que são aquelas letras maiúsculas que estão indicando o predicado, ou seja, a sentença aberta. Tá? Então, são valores, são símbolos não lógicos da construção de uma frase ali, de uma sentença, na lógica, dessa lógica de primeira ordem que a gente está começando a construir, né? E nos símbolos lógicos, pessoal, aparece também, né, além uma coisa que não aparecia tanto antes, né? Aliás, o parênteses até aparecia, mas essa separação também por colchetes, mas o principal aqui a gente tem os quantificadores, tá? Então, além dos conectivos como símbolos lógicos que funcionam como operações, né? A gente tem também os quantificadores, tá? Que é o para todo e o E, né? Quantificador universal e quantificador existencial. Tá? Então, são essas as letras, os símbolos, a maneira como a gente vai simbolizar argumentos dentro da lógica da primeira ordem, tá? Certo? E dentro dessa ideia dos quantificadores, gente, é muito importante a gente saber qual é o escopo de um quantificador, né? Precedência e escopo de um quantificador, tá? Bom, vamos lá. O quantificador, sendo ele existencial universal, ele vai ser um operador lógico, né? Que vai ser aplicado a uma variável, né, que tem um domínio associado a essa variável, e eu também tenho uma fórmula associada a essa aplicação, né? Não faz sentido eu simplesmente pegar e botar assim, para todo x, e sair. Para todo x real. Tá? Vou embora agora. Para todo x real, alguma coisa tem que acontecer. Então, o quantificador tem que estar relacionado com uma variável que tem um domínio associado a ela, né? E também eu tenho que ter uma fórmula associada a ela, né? Tanto essa variável quanto o domínio, que pode ou não estar escrito, né? Eles estão bem indicados ali na fórmula, né? Bem indicados na expressão, né? E principalmente na fórmula. Por quê, né, gente? Porque na maneira que a gente estava construindo ali, a gente estava usando parênteses, né? Então, percebam nos exemplos que a gente falou assim, para todo x, p de x, né? A gente fazia algo assim. Ou para todo x, botava tudo junto, vírgula, p de x, né? Então, não estava conseguindo indicar certinho que, olha, esse codificador para essa variável, nesse domínio, está falando com essa fórmula, né? Então, está tudo bem definido, né? Por exemplo, né, aliás, bom, não vou voltar ali, mas nos exemplos que a gente viu, estava bem definido qual é a fórmula que a gente falava nos nossos quantificadores, certo? Tá? Agora, se a gente pega um quantificador, né, que vai ocorrer em cima de uma fórmula, e esse quantificador ele vai agir, né, ele vai ocorrer, ele vai ser aplicado numa parte da fórmula, né, isso é o que nós chamamos de escopo do quantificador, né? Então,
influência do quantificador dentro de uma forma um pouco maior, um pouco mais complexa, é o que a gente chama de escopo do quantificador. Tá? E esse escopo, pessoal, depende da precedência do quantificador. Né? E a precedência, ela segue aquela ideia lógica, aquela sequência lógica de operações que a gente viu lá na lógica proposicional. Tá? Então, por exemplo, como é que a gente olha o escopo, define o escopo a partir de exemplos práticos? Tá? O escopo nada mais é, então, tentando resumir a ideia do escopo, para quem eu estou aplicando diretamente aquele quantificador dentro de um argumento, de uma sentença aberta, de um predicado. Tá? Então, por exemplo, letra A aqui, né? Vamos olhar aqui. Duas sentenças abertas, PDX e QDX, eu faço a conjunção entre as duas. Bom, não há quantificadores, né? Então, eu não preciso pensar em escopo. Não existe escopo de quantificador. Tá? Agora, letra B. Agora sim eu tenho um quantificador. Para todo X, aí eu percebam, pessoal, eu abri um colchetes, né? PDX implica QDX. Né? Então, o escopo do quantificador é tudo que está nos colchetes. Significa o quê? Em outras palavras, em palavras mais simples, é que o para todo X ele está sendo aplicado como um todo para essa forma do condicional, para todo mundo do condicional. Certo? E não só PDX, né? Ali no caso PDXY, ou não só QDXY. Não, isso aqui vai valer para todo o condicional. Então, independente do que o condicional está me falando, o para todo X, ele vai ter que ser considerado, eu vou ter que olhar o para todo em todas as variáveis desse condicional. Tá? E não só uma das duas partes do condicional. Tá? Ó, na letra C. Na letra C eu tenho dois quantificadores, né? Eu tenho para todo X, e percebam que o para todo X está entre parênteses, né? Aí abre um colchetes, né? E aí o para todo X, ó, envolve tudo que está dentro desses colchetes. Né? Então, qual é o escopo do para todo aqui, do quantificador universal da letra C? O escopo do quantificador universal, né? É tudo que está entre colchetes, toda aquela expressão lá. Né? Então, resumindo, né? É onde aquele para todo vai ser aplicado. Aquele para todo X vai ser aplicado em tudo que está em colchetes. Só que dentro desse colchetes eu tenho um outro quantificador. Né? E eu tenho um quantificador que é o existe Y. Tá? É o existe Y, e percebam que o existe Y ele está entre parênteses também, e o existe Y ele vai ser aplicado dentro do colchetes que está aqui, ó, porque eu tenho um colchetes aqui. Por mais que eu tenha um condicional, né, o P dxy, disjunção Q dxy, condicional R dxy, tá? O existe Y, ele vai ser aplicado diretamente no que está em colchetes próximo dele, tá? Então, o escopo do existe Y é o que está em colchetes, né? E o R dxy aqui, ele não existe, ele não está sendo relacionado. Então, nenhum dos quantificadores dessa letra C está sendo relacionado com R dxy. Tá? A gente vai chamar o R dxy de variável livre, inclusive. Tá? Variável livre. Certo, pessoal? Então, nesse caso do C, a gente tem, né, dois quantificadores e cada quantificador é aplicado a alguma das expressões. Tá? Claro que a gente vai resolver isso de que maneira? Como é que a gente resolveria para tentar inferir um valor lógico de uma expressão completa assim? A gente vai por partes, a gente vai primeiro o que aparece primeiro, né? Que é o existe y pdx de junção qdxy. Né? O resultado disso, tá? Porque está dentro do colchetes, ele vai ser feito um condicional com r dx, e aí por fim a gente faz o para todo o resultado do condicional. Né? Mas calma lá, né? Que a gente não está entrando a fundo nessas operações que já são operações da lógica de primeira ordem, construções de inferências lógicas da lógica de primeira ordem. A gente vai chegar lá, tá? Por enquanto a gente só está entendendo como identificar os escopos dos quantificadores. Tá? E olha só na última, na letra D, tá, pessoal? Eu tenho, existe X, né? Existe X, PDX,
disjunção, desculpa, conjunção para todo y QDI.
duas observações, tá? Vou passar bem rapidinho aqui. Depois vocês dão uma olhadinha nesse texto aqui que dá alguns exemplos do porquê disso que vai ser dito, tá? Então, ó, quantificadores diferentes, ou de tipos diferentes, que no caso que nem a gente viu, né? Universal e existencial, eles não podem ser comutados, né? Então, a gente não pode trocar a ordem. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho isso aqui, né, para todo x, depois existe um y, que é de xy, eu não posso trocar a ordem. Isso aqui, ó, pessoal, é alguma resposta, algum valor lógico disso, né, é algum resultado, tá? Enquanto ao comutar, né, ao comutar, eu não vou ter a mesma resposta. Então, se eu troco a ordem de quantificadores de tipos diferentes, eu não vou ter o mesmo resultado. Então, essa troca de quantificadores de tipos diferentes não é comutativa. Agora, quantificadores do mesmo tipo, ou seja, se eu só uso o universal ou se eu só uso o existencial, tá? Tu pode trocar a ordem que o resultado se mantém intacto. Né? Então, por exemplo, se eu pego aqui a expressão para todo x, para todo y, que é de xy. Perceba que eu tenho o mesmo quantificador para as duas variáveis, né? O quantificador para as duas variáveis, x e y. O resultado disso é a mesma coisa que eu fazer para todo y, para todo x. Então, eu posso comutar e manter o mesmo resultado. Tá? Ou seja, é possível a comutatividade para quantificadores de mesmo tipo. Tá? Isso vale também aqui para o existe, né? Então, eu posso trocar a ordem da existência, sendo que os dois quantificadores são o mesmo, que eu tenho o mesmo resultado para fora. Ok?